Então, ah, bom dia a todos. A gente vai dar início a mais uma sessão do Simpósio 2022. Para essa apresentação, a gente vai ter a Victoria e, como banca, a professora Marla e a professora Daniele Rossi. Então, Vicky, quando tu estiver pronta, só me avisa para eu zerar o cronômetro. Tá, pode zerar. Então, bom dia, eu sou a Victoria e eu vou apresentar meu trabalho, que é Nanomateriais no Processamento do Couro, que foi feito sob orientação dos professores João Henrique e Marilês. Bom, então, a indústria coureira converte peles, que são subprodutos da indústria frigorífica, em couros, que é um produto de maior valor agregado. Só que durante o processamento ocorre a geração de resíduos sólidos, emissões gasosas e também efluente com poluentes. Isso ocorre porque durante esse processamento são adicionados diversos produtos químicos, como óleos de engraxe, recurtentes, corantes, fungicidas, auxiliares químicos, impermeabilizantes e também polímeros. E algum desses produtos, quando eles têm temperatura de ebulição menor ou igual a 250 graus, eles emitem compostos orgânicos voláteis, os VOCs. E eles podem causar odores irritantes, prejudiciais e tóxicos, com efeitos adversos à saúde. Assim, a indústria coureira enfrenta dois desafios principais, que é minimizar a poluição ambiental e, ao mesmo tempo, manter o desempenho dos produtos de couro. E assim entram os nanomateriais, que podem tornar esse processo mais sustentável e também ter um couro com uma melhor qualidade. Então, a solução proposta primeiro é uma revisão da literatura, para identificar quais etapas do processo do couro têm potencial para aplicação de nanomateriais, quais materiais são usados, sempre com foco nessa produção mais sustentável. E a parte experimental, que ainda vai ser realizada, é a utilização de sílicas e zeólitas em formulações de acabamento para controlar os VOCs e também possíveis odores nos couros, que também pode melhorar o desempenho hidrotérmico, físico, mecânico e de qualidade do couro. Então, a metodologia, a revisão da literatura foi em busca dos termos leather e nanoparticles, num período de busca de 2015 a 2020, e a parte experimental vai ser a adição desses 0,1 gramas dos nanomateriais em 100 ml de água deionizada, que vai ser absorvido pelo pedaço do couro por 4 horas, e depois o couro vai ser seco em um local ventilado e a temperatura ambiente. Então, como soluções concorrentes, já existe uma revisão da literatura sobre nanomateriais no processamento do couro, mas ele foi feito em 2011, então está desatualizado. Em relação à parte experimental, nanozeólitas NAY foram utilizadas em um polímero acrílico como agente pré-curtente, e zeólitas NaA, NaX e NaX foram empregadas como agentes curtentes. Então, não tem zeólitas utilizadas no couro no acabamento. Então, principais resultados. Esse fluxograma mostra as etapas do processamento do couro, e nesse trabalho foram identificadas 6 etapas possíveis para a utilização de nanomateriais, que é a depilação, o curtimento, o recurtimento, o tingimento, o engraxe e o acabamento. Então, a depilação, essa etapa, ela tem o objetivo de remover os pelos e a epiderme. Porém, as enzimas elas são instáveis para serem utilizadas na depilação enzimática. Então, um dos trabalhos propõe a imobilização da enzima em nanopartículas de óxido de zinco. Isso mostrou um aumento da atividade da enzima e também uma pele mais conservada. Outro trabalho mostrou a enzima imobilizada em nanopartículas de óxido de ferro, que teve uma depilação mais rápida e uma pele com a melhor aparência. No curtimento, a etapa que é a principal do processamento do couro é quando a pele é transformada realmente no couro por uma reação com os agentes curtentes. Principalmente o utilizado é o cromo. E ele chega numa temperatura de retração em 100 graus Celsius. E assim foi utilizado óxido de grafeno no lugar do cromo. Ele atingiu uma temperatura de retração alta de 96,8 graus, porém as propriedades mecânicas do couro não foram semelhantes quando foi curtido com cromo. E também foi utilizado sulfato de tetraquis hidroximetilfosfônio e argila de laponita, porém atingiu uma temperatura de retração de apenas 79 graus. No recurtimento, essa etapa quer definir as características físico-mecânicas e a textura do couro. Então, nanopartículas de hidroxiapatita mais o copolímero de PLGA foi utilizado. Foi obtido um couro com melhor preenchimento e também com uma menor carga química no efluente. Também ácido gálico modificado com nanopartículas de prata
mostrar uma propriedade antibacteriana durável do couro. O tingimento, ele quer dar cor ao couro, então tem apenas um trabalho que tem um corante encapsulado em nanopartículas de sílica. Então, durante essa etapa, foi possível utilizar menos corante e também não foi preciso um pré-tratamento para fixação dele no couro. O engraxe, a gente quer lubrificar as fibras, porque o couro já está mais duro. Então, foi utilizado parafina e nano-óxido de zinco, que demonstrou uma ação antimicrobiana e também melhor solidez à luz do couro. E óleo de mamona com óxido de titânio. E assim foi possível obter uma emulsão estável com redução de produtos químicos. Já o acabamento, que é a última etapa do processamento, ele vai mostrar a resistência e o aspecto definitivo do couro. Então, nanomateriais de carbono e polímero metaacrílico PMMA e PMAA demonstraram resistência à água desse couro e também foram utilizados nanopartículas de diversos óleos essenciais que, além de aroma, mostraram atividade antimicrobiana no couro. Então, como conclusões, esses nanomateriais, com eles é possível obter um processamento do couro mais sustentável, com redução de produtos químicos e assim com um efluente menos poluidor. Porém, essa indústria ainda tem o desafio de custos em relação aos nanomateriais e como eles vão ser relacionados à saúde humana. Então, essa revisão bibliográfica ela foi publicada como artigo de revisão em 2021. Também foram escritos durante esse período 2 capítulos de livro e um resumo estendido em congresso internacional. E esses são os próximos passos. Eu iniciei doutorado em 2020/1, durante a pandemia, e a previsão de defesa em 2024/2. Obrigada. Obrigada, Victoria, pela sua apresentação, meus parabéns. E passar agora a palavra para os membros da banca, que é a professora Daniela e a professora Marla, e a ordem de apresentação está a critério de vocês, sendo que vocês têm 4 minutos para arguição cada um. Bom dia, não sei se a professora Marla quer começar. Bom dia a todos. Posso começar? Pode. Então, tá. Então, bom dia a todos, né, presentes, e eu queria agradecer primeiro o convite, né, o convite para participar da Banca da Vitória. Parabéns, Vitória, então, pela tua apresentação, né. Tu estás bem no começo, né, do teu trabalho. Eu queria te perguntar, assim, pelo que tu apresentaste, quais, assim, tu vai trabalhar na parte de recrutamento, né, pelo que tu apresentaste. Como é que vão ser as tuas análises? Tu pode descrever um pouquinho melhor que tipo de nanomaterial tu pretende utilizar? Tu falaste em zeólitas e acílicas, né? Tu já sabe como é que vão ser essas tuas análises experimentais, porque tu colocou de uma forma bem sucinta. Não sei se tu pode explicar um pouquinho melhor como é que vão ser os teus experimentos. Oi, voltou. Caiu a internet agora. Não sei se tu ouviu a pergunta. Não, caiu bem na hora. Eu estava esperando aqui. Não, eu perguntei a respeito dos teus experimentos, né? Tu colocaste de uma forma bem sucinta aqui como tu vai fazer essa aplicação das eólicas. Tu já tem uma definição um pouquinho mais detalhada que tu vai utilizar essas eólicas sintéticas, naturais? Por que tu vai empregar em água deionizada por 4 horas? Como é que vão ser essas análises e o que tu vai fazer? Quais são as análises que tu vai utilizar para avaliar as propriedades do couro, se diminuir o aroma do couro? Tu pretende fazer alguma análise após o uso dessas eólitas? Sim, então essa metodologia tem um artigo publicado na literatura, só que ele utiliza sílica nessa parte do acabamento. Então, por isso água deionizada, porque é a metodologia. E em relação a depois, eu quero para o aroma fazer o GC com o HPMS, né? Fazer o Headspace, que daí vai dar esse cheiro e vai a gente conseguir ver no cromatógrafo gasoso. Em relação ao couro, a gente vai fazer testes mecânicos.
Fazer análises mecânicas. E tu pretende fazer mais alguma análise só na parte do recurtimento ou tu vai tentar aplicar em outras etapas do processamento do couro também? Porque tu falaste ali da parte de depilação, né, na tua revisão, onde vocês podem fazer imobilização, né, dessas enzimas em nanopartículas. Tu pretende fazer alguma coisa nessa, ampliar um pouquinho mais ou dentro do teu trabalho tu vai ficar mais na parte do recurtimento mesmo? Seria mais a parte do recurtimento e acabamento, porque essa parte de mobilização teria toda a parte de enzimas, então seria outra etapa, teria muito mais experimentos que não daria, porque a gente ainda está testando como aplicar essas eólitas, porque a gente já testou e essa metodologia ainda é muito básica. A gente vai ter que ver como vai ser a aplicação mesmo. Vocês não fizeram, vocês não tem nenhum ensaio anterior, tu não fizeste nenhum ensaio anterior ainda a respeito, nem não começou nada ainda em laboratório? Sim, eu já comecei, eu estou tentando ver como vai ser essa absorção das eólitas no couro. Tá, Então, com essa metodologia ainda a gente está testando porque não teve resultado. tá bom, então. Acho que era essas as minhas dúvidas a respeito do teu trabalho. Então, tu tens mais quanto tempo? 2 anos? Não? 2 anos. Tem 2 anos ainda. Então, tem bastante coisa para fazer, né? Tem vários materiais. Acho que seria bem interessante, assim, como tu falaste, que a parte do recurtimento é para definir essas características mecânicas de textura, né? Tu falaste na tua apresentação, acho que essas análises, principalmente de propriedades e como esses aromas eles vão diminuir ou não, né? Em função do teu tratamento, são análises que seriam bem interessantes de serem realizadas ali ao longo do teu trabalho, né? Eu acho que é isso, não quero passar o tempo, então eu passo a palavra à professora Marla e boa sorte no andamento aí dos teus experimentos. Obrigada. Bem, muito obrigada, Vitória, pelo convite. A minha primeira observação era com relação ao tempo, né? Agora tu disseste que ainda tem 2 anos. Tu é tempo parcial? Não, eu sou integral, mas eu comecei com a pandemia, então eu não tinha ido ao laboratório até esse ano. Sim, mas toda a primeira, as disciplinas e a revisão bibliográfica, toda essa parte já está feita, né? Sim, aham. Então vamos ser mais otimistas aí nesse tempo, né? 2 anos é o tempo total, contando as cadeiras, mais a revisão bibliográfica. Então, acho que dá para dar um gás aí na tua previsão de defesa. Bem, a minha primeira pergunta, a Daniele já tocou no assunto, mas assim, ó. Quando a gente fala em compostos orgânicos voláteis, e a forma como tu colocaste no resumo, era assim, a minha intenção é reduzir a emissão de voláteis porque tem um problema ambiental. Daí, claro, a primeira pergunta é, como é que tu pretende medir isso? Porque dizer que tem menor teor de voláteis no material não garante que tu atingiu o teu objetivo, que é reduzir ou eliminar a emissão desses voláteis para o ambiente, né? Então, como é que é isso? Como é que tu pretende fazer essa correlação? Sim, seria pela cromatografia do Headspace. Que seria Não, depois. explica melhor, faz favor. Tá, então nessa cromatografia, tu coloca o couro dentro do vial e aí faz com a temperatura mais alta, né, acima da temperatura de ebulição, que vai sair os voláteis, e ali a gente vai conseguir quantificar. É pegar um couro, né, sem a aplicação da zeólita e depois com a aplicação da zeólita para ver se ela dissolveu alguma coisa. Certo, mas aí tu aumenta a temperatura. Qual é o valor da temperatura? É 250 dos orgânicos voláteis. Para efeito de comparação é perfeito, né? Tu vai pegar as amostras tratadas e não tratadas, aumentar todas elas à mesma temperatura. Mas a defesa digamos, do trabalho é a emissão à temperatura ambiente, né?
Então, aí eu fico pensando na questão da viabilidade econômica, né? De repente, tu aumenta muito o tratamento e a temperatura ambiente não faz tanta diferença assim a quantidade de voláteis emitidos. Então, Sim. é só uma provocação, né? Como pensando no assunto como leiga, como quem está de fora. É que tem também o problema do odor no couro. Então, até agora não dá para, assim, não, diretamente nem como relacionar os VOCs com o odor. Porém, a gente sabe que vai ser algo volátil que vai dar odor. Então, seria mais por esse problema. Ah, tá, entendi. E uma coisa que chama atenção é, talvez na forma como foi escrito o resumo, né? Por que especificar nanomateriais? Por que não tentar transformar apenas o processo, aperfeiçoar o processo e deixar ele mais sustentável, né? Por que tu foi direto, assim? Quero usar nanomateriais para deixar mais sustentável e não quero deixar mais sustentável do jeito que der. Sim, porque no mestrado eu já fiz nanopartículas, já fiz nanocápsulas de óleo essencial para aplicar no couro, então eu queria seguir nessa parte de nanomateriais. É um motivo justo e prático, né? Mas seria interessante ter uma justificativa teórica para isso, né? É fácil, tu vai achar âncoras na literatura, mas na hora de escrever isso, porque a gente fica pensando, ela quer um processo mais sustentável, né? Mas então por que necessariamente tem que ser mais sustentável com nanopartícula? Podia ser com Sim, substituição de, tá? Então, daqui a pouco tem que achar uma maneira mais elegante, assim, mais fundamentada para justificar isso. Por que nanopartícula? tá. E uma coisa que talvez tu possa me ajudar, porque eu tenho uma aluna de doutorado tentando imobilizar fotocatalisadores no couro, tá? Para conseguir fazer isso, nós tivemos que adicionar agentes ligantes, ou seja, colocar uma substância que vai fazer uma ponte entre a nanopartícula e a pele curtida. Caso contrário, essa partícula não fica. E tu quer colocar nanopartículas, pelo que eu entendi, óxido de zinco, inclusive, é um fotocatalisador, dependendo. Mas como que isso vai ficar ancorado na pele? Ou tu quer tirar da pele? Não, eu quero deixar ancorado na pele. E como? Para uso A futuro? princípio, sim, sílicas e zeólitas, os trabalhos, eles colocam sem nenhum... Eles já fazem essa ligação com o colágeno da pele. Tá, mas Então, tu não tá vai usando ser... já curtida, não é isso? Não é recurtimento que Sim, tu tá. Pois é, sim, daí mas o ainda... couro não. Mas ele ainda consegue fazer ligação com colágeno. A princípio, é isso que está reportado na literatura. Não precisaria adicionar nenhuma outra substância para fazer essa ligação. Mas esse é o desafio também. Óxido de zinco e O que é óxido quais de são zinco? os dois materiais que não precisa fazer ligação que tu tá me dizendo? Não, o meu é sílica e zeólita, que é o que eu estudei. Tá. Não, eu, tipo assim, quero aprender contigo, né? Eu também quero fazer Sim, isso. claro. É, Então, poderia não ver esse artigo do óxido de zinco se eles usaram, mas a princípio não tem nada além dessa nanopartícula. Só que ali foi feito o curtimento, né? Então, é diferente a é, ligação da pele sem o curtimento e depois, né, com cromo, como tu disse. exatamente. E a gente fica imaginando a aplicação subsequente, quer dizer, na primeira lavagem lá se foi o tratamento. Bom, eu estou vendo a nossa mediadora ali já com cara de braba, né? Muito obrigada, Vitória, e vamos trocando Obrigada. ideia. Acho que nós temos
coisas a intercambiar aí ao longo desses 2 anos. Parabéns. Sim, com certeza. Obrigada. Muito obrigada, professora Marla e professora Daniele, pelas suas contribuições. Victoria, parabéns pela sua apresentação. E agora eu chamo a Débora Gonçalves, aluna de doutorado, para compartilhar a tela e iniciar a sua apresentação. Débora? Eu já vou... Pode compartilhar quando tu estiver pronta. Tu me avisa que eu zero o cronômetro. Tá me escutando? Me vendo? Sim. Pode começar. Pode. Então, bom dia, meu nome é Débora, sou orientada pela professora Luciane e pelo professor Jorge, e o meu trabalho é intitulado Estudo da produção de bioetanol de batata doce, combinando as etapas de hidrólise e fermentação em baixa temperatura. A batata doce, ela é uma hortaliça de ampla adaptabilidade, ela tem baixo custo de produção e também ela é tolerante à seca. A China é o principal produtor de batata doce no mundo, com 49 milhões de toneladas ao ano. Dentro do ranking mundial, o Brasil ele ocupa a 15ª posição, sendo o estado do Rio Grande do Sul responsável por 15,75% da produção nacional. Hortaliças como raízes e tubérculos são os alimentos mais desperdiçados globalmente, chegando a 45% do que é produzido ao ano. No caso da batata doce, não só a raiz é descartada, mas também outras partes da cultura, como cascas, folhas e ramos. Pensando no aproveitamento desses resíduos, podem ser utilizadas técnicas de conversão bioquímica e termoquímica para a produção de produtos de valor agregado, como é o caso da raiz, que tem um alto teor de amido e pode ser, então, hidrolisada e ser utilizada, então, para a produção de etanol. Esse etanol ele pode ser utilizado como combustível, bebida e também álcool gel. As folhas, cascas e ramas podem ser processadas através da técnica de pirólise, produzindo bioóleo, biochar e gás. E também pode ser processados através de digestão anaeróbia para a produção do biogás. Nessa etapa do meu trabalho, nós focamos na produção de etanol a partir de amiláceos. O processo convencional utilizado, ele passa pelas etapas de gelatinização, liquefação, onde é adicionada a enzima alfa-amilase, sacarificação, onde é adicionada a enzima amiloglucosidase, e, por fim, a fermentação, onde é adicionado um micro-organismo que geralmente é utilizado Saccharomyces. Esse processo é um processo que ocorre na temperatura ótima de cada micro-organismo, e são temperaturas elevadas, que fazem com que seja um processo com alto gasto energético e, consequentemente, elevando o custo do processo. No nosso grupo de pesquisa, nós já realizamos trabalhos para a produção de etanol de batata doce com processos com a etapa de hidrólise e fermentação simultâneas. No entanto, até o momento, foram utilizadas uma enzima chamada Stargin, que ela é uma mistura de enzimas alfa-amilase e amiloglucosidases, e ela é própria para trabalhar com amido granular. Então, nesse caso, o amido ele não precisa passar pelo processo de gelatinização, e também é uma enzima que consegue trabalhar com temperaturas mais brandas que os processos convencionais. No entanto, essa enzima ela não está mais disponível, ela não é mais fabricada, e, portanto, o objetivo desse trabalho foi adaptar os processos utilizando enzimas comerciais convencionais, mas avaliadas em temperaturas mais baixas, de 28 a 42 graus. Além disso, foi avaliado também, durante o processo, o tempo de incubação e a concentração de um antibacteriano. O antibacteriano escolhido foi o metabisulfito de potássio. Isso foi avaliado através de um planejamento composto central. Então, primeiramente, a batata ela foi caracterizada através do teor de açúcares redutores totais por hidrólise ácida em autoclave e também foi caracterizada através da umidade
em estufa 105 graus até peso constante. O processo, né, ele seguiu primeiramente a batata, ela foi aquecida a 76 graus e após o resfriamento, então foram adicionados a enzima alfa-amilase, a enzima amilocosidase, a enzima para controle de viscosidade, a Pectinex, a solução tampão, a solução antibacteriana e a levedura. Então, no processo, foram avaliadas a temperatura, tempo de incubação e a concentração antibacteriana, e isso foi feito através de 18 ensaios. A variável resposta utilizada no experimento foi o rendimento experimental da fermentação. Ele foi calculado com base nessas equações. Primeiro foi determinado o teor de etanol teórico, né, a partir dos dados de caracterização da batata, e depois foi com o teor experimental de etanol de cada ensaio, foi estimado então o rendimento. Além da adição simultânea das enzimas e da levedura após o resfriamento da batata doce, a adição da alfa-amilase foi investigada na etapa do aquecimento e também logo após o aquecimento da batata doce. Como principais resultados, a batata ela apresentou o teor de açúcar redutor totais de 31,81% e um teor de umidade de 67,46%. Com esses dados, nós conseguimos estimar o potencial teórico dessa batata de 13,6% em volume de etanol. Com os dados dos 18 experimentos, nós fizemos a análise de ANOVA e também construímos o gráfico de Pareto. Através desse gráfico, nós observamos que apenas os fatores temperatura quadrática e tempo linear influenciaram significativamente no rendimento da fermentação. Além disso, outros pontos desses experimentos podem ser destacados. Por exemplo, na temperatura mais baixa avaliada, de 28 graus, houve um alto teor de açúcar residual no meio, de 35,48 gramas por litro, e apenas um rendimento de 52,59% em 22 horas de processo. Já no ponto central do experimento, 35 graus e 22 horas, nós atingimos um rendimento de 73,5%. E o teor de açúcar residual, ele não ultrapassou de 4,25 gramas por litro. O máximo rendimento obtido foi 82% na temperatura de 35 graus, mas com um maior tempo de processo, 32 horas. Esse valor de rendimento ele foi 12% superior ao rendimento obtido em 22 horas de processo. Já na temperatura mais alta avaliada, 42 graus, essa temperatura acabou prejudicando o metabolismo da levedura, porque muito açúcar, né, foi encontrado no meio, um elevado teor de 91,63 gramas por litro. Então, com os dados dos experimentos, os dados significativos, nós ajustamos um modelo. Esse modelo ele foi significativo e apresentou um R² de 0,83. Além da adição simultânea, então, da alfa-amilase, né, nós adicionamos nela, investigamos ela logo após o pré-aquecimento da batata e antes do pré-aquecimento. Essas condições foram avaliadas no ponto central do experimento anterior, 35 graus e 22 horas, e essas novas condições, elas aumentaram o rendimento de 73,5 para 79,84, mas elas não apresentaram diferença significativa entre si, mas sim em relação à condição anterior. Então, comparando o processo onde a enzima alfa-amilase é adicionada no resfriamento da batata doce, para nós obtermos um rendimento de 79,66%, seriam necessários 30,6 horas de processo, o que nós conseguimos obter em apenas 22 horas, apenas modificando, então, a etapa de adição da enzima alfa-amilase para logo depois do pré-aquecimento da batata doce. Com isso, nós conseguimos uma redução de tempo de 8,6 horas. Como conclusões deste trabalho, nós vimos que é possível aplicar enzimas amilolíticas convencionais em temperaturas inferiores a
que normalmente, né, são utilizadas, e nós conseguimos obter rendimentos em torno de 80%. A melhor estratégia encontrada neste trabalho foi adicionar a alfa-amilase logo após a etapa de aquecimento, e com isso nós conseguimos economia de tempo e energia. Esse trabalho ele já foi submetido e as próximas etapas são a análise do destilado de batata doce, que já está em andamento, e depois nós queremos também fazer o aproveitamento energético dos outros resíduos, como cascas, folhas e ramas, através da técnica de pirólise. E então a previsão de qualificação é dezembro de 2022 e a previsão de defesa é maio de 2024. Então, obrigada pela atenção. Parabéns, Débora, pela sua apresentação. Passo agora a palavra para a banca, as professoras Daniela e professora Marlon. Bem, bom dia, Débora. Parabéns. É, sem dúvida, um trabalho com muito mérito, que trata de um produto importante para o Rio Grande do Sul e que pode se tornar mais importante ainda, né? Uma cultura relativamente mais simples do que as demais e totalmente imerso na filosofia do Ginscorp, né? Tipo assim, tudo a ver com a filosofia de busca de novas alternativas, de descentralização. Então, realmente é um trabalho bem interessante. Então, com relação ao teu resumo, a primeira coisa que eu devo dizer é que eu fiquei procurando uma tabela que eu não encontrei. Né? Tu diz que está na tabela 2 e eu não achei nem a 1 nem a 2. Eu não sei se foi a cópia que eu recebi, o que Não, eu acho que eu acabei retirando, porque tinha que ser 3 páginas ali e eu acabei não deixei no texto ali e não vi. Mas era para estar tudo escrito no texto, né? O que estava na tabela, na verdade. É que, tipo assim, me deram o chocolate, depois tiraram o chocolate, né? Eu, como qualquer pessoa acostumada a ler artigos científicos, Sim. A gente direto na tabela, porque é muito mais fácil que ficar na descrição dela, né? Bem, pelo que eu entendi, a inovação, tipo assim, o cerne do teu doutoramento é provar que é possível usar as enzimas que estão disponíveis para fazer a mesma coisa do que aquela enzima que provavelmente era patenteada. É isso? Isso. Tá. E quando tu diz 89% de rendimento, é rendimento com relação ao máximo, que são os 13%, né? Isso. Tá. Bom, aí eu fico pensando assim, eu vou botar, sei lá, 100 quilos de batata no processo. Aí lá no fim desses 100 quilos eu vou tirar em volume quanto de produto? Vai depender muito da produtividade da batata, né? Imagina Mas uma batata, no caso, essa que tu estudaste aí. uma batata, 1 tonelada de batata é para gerar 150 litros de etanol. Tá. E o que sobra de massa depois disso? Sobra uma massa, né? Que a aplicação dela, ela é bem proteica. Ela pode ser utilizada como ração animal. Agora, eu não sei te falar em valores a quantidade de massa, assim, que sobra. Eu sei que ela pode ser aplicada para ração animal. Então, na verdade, se eu usar 1 tonelada de batata, eu posso imaginar, sei lá, 700 quilos de resíduo. Ou estou chutando muito alto? Eu não sei falar quanto é de resíduo, assim. Mas é bastante, mas ele tem uma aplicação, né? Não vai ser um resíduo que vai ficar... Vai ter que, né? Ele vai ter uma aplicação. E o que ele pode ser aplicado direto ou ele precisa um tratamento para ser aplicado? Na verdade, ele é úmido, né? Então, imagino que ele precisa ser seco inicialmente
E aí ele pode ser utilizado como um suplemento, né, de alguma ração animal, e pode ter outras aplicações também, né? Só que agora o que tem na literatura hoje seria isso. O meu trabalho em si, ele chegou até a parte de fermentação e após isso eu não trabalhei ainda, né? Então a próxima etapa seria destilar isso e daí fazer essa avaliação, né, do que a gente poderia utilizar ele. Sem querer interferir na condução do teu trabalho, né? Em lugar de ir para as ramas e cascas, eu me concentraria no resíduo sólido da Sim, fermentação, né? Porque aí essa pergunta, digamos, tu fecha a proposta. A tua claro. proposta é aproveitar o tubérculo e aí tu fecha o ciclo. Mas é uma Entendi. ideia de quem aqui sentadinha vendo o assunto pela primeira vez praticamente, né? Muito obrigada. Eu passo a palavra à professora Daniele. Obrigada. Então, bom dia, Débora. Bom dia. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho, né? Eu acho que ele está bem conduzido. Tu já tens tem um delineamento, já fizeste uma parte experimental importante, né? Eu queria te fazer algumas considerações aqui em respeito. Primeiro, tu fala que você fez uma sacarificação e fermentação simultânea, né? Esse é o teu trabalho. Então, assim, quando tu fala que tu fez etapas de hidrólise e fermentação em baixa temperatura, né? Eu só faço um questionamento, assim, cuidado quando tu fala, né? Porque a fermentação em alta temperatura, ela até não iria ocorrer, né? Ah, sim. Então, ela é uma etapa, né, onde tu usou a sacarificação a baixa temperatura, ou talvez uma temperatura menor, né, que é isso que tu quis fazer, porque a fermentação a alta temperatura, na temperatura da atuação das enzimas, ela não iria acontecer, né? Tu não teria essa sacarificação e fermentação simultânea. Então, ali no título, talvez dá uma corrigida ali. Outra coisa que me chamou a atenção é que tu fala no teu resumo do conceito de biorefinaria, né? E aí, no conceito de biorefinaria, a gente tem aquela ideia, né, de utilizar ali os resíduos, principalmente resíduos, ou talvez fazer uma conversão total ali de um substrato, né, em vários subprodutos, enfim. Tu utilizaste a batata doce in natura, né? Tu usou a batata doce e não o resíduo. Isso. Tá. Por que tu utilizou a batata e não o resíduo? Porque a gente já sabe, né? A batata doce, ela compete ali com a indústria de alimentos, ela tem um apelo, né? Ela tem uma utilização. E tu fala no teu resumo até que as cascas, que as folhas, que as ramas, elas têm uma quantidade de açúcar que poderia ser utilizada para a produção de etanol. E dentro desse conceito de biorefinaria, por que não usar o resíduo e vocês utilizaram a batata em si? Inicialmente a gente utilizou batata porque foi o que a gente comprou, né, a batata e utilizou, mas a ideia do trabalho é utilizar resíduos. Já foi feitos trabalhos onde foi acompanhado a maturação da batata e foi visto que até 25 dias depois da colheita ela fica ainda melhor para a produção de etanol, que já seria uma batata que já está, né, indo para a parte de apodrecimento mesmo. Mas no meu trabalho, inicialmente a gente usou batatas, né, que eram normais, mas foi procurado também pegar batatas que fossem, no mínimo, assim, aquelas batatas maiores, que a gente já conversou com produtores, e um dos problemas deles são essas batatas muito grandes, né? Que acabam ficando no mercado e apodrecendo e não tem utilização para elas. Tá, então seria já uma batata que seria um resíduo, pelo não aproveitamento para a indústria de alimentos, né? Porque daí tu tem um apelo que tu tá utilizando, né? Tu não tá utilizando a batata alimento para produção de bioetanol, né? Já que tu fala isso no teu trabalho, né? E a outra ideia é se vocês pensaram, porque em utilizar, como tu falaste aqui no teu resumo, né? A casca, a folha, as ramas, para a produção desse etanol também. Inicialmente, elas podem, né, ser utilizadas para a produção de etanol, mas daí o processo seria talvez mais caro, porque é um resíduo lignocelulósico, teria que fazer algum processamento maior, né, alguma hidrólise Pois ácida, e aí talvez. agora eu te pergunto em relação às enzimas e em relação a um processo que tu faria nisso.
será que no âmbito geral tu não tá o custo com as enzimas não seria maior do que fazer uma etapa de pré-processamento, uma hidrólise ácida, uma hidrólise até enzimática, né, que pode ser feito para a liberação dos açúcares, colocando isso, né, fazendo um balanço geral, porque tu usa Pectinex, tu usa duas enzimas, a gente sabe que as enzimas elas não têm um custo tão baixo, né, para a produção de um biocombustível. Tu acha que lá no final é eficiente o processo? Nós teríamos que fazer a avaliação econômica, né? Uhum. Isso é uma coisa que teria que ser pensada também. Eu fiquei pensando, tu usa Pectinex aqui até para controlar a viscosidade, né? Indo lá para os teus materiais e métodos, né? Tu usa duas enzimas e o tempo de fermentação aqui que tu teve, ele é longo, né? Se a gente for pensar numa levedura, até tu não colocaste aqui, mas eu acredito que seja Saccharomyces, né? Então, ficou aqui levedura, acho que teria que desenvolver um pouquinho melhor aqui. Essa levedura tu usou de que forma? Ela foi liofilizada diretamente, Ju? Fez Ela vem já pré-inóculo? liofilizada, não fiz pré-inóculo. Tá. Não sei, eu acho que isso também ajudaria, né? Porque tu tá reativando ela antes de colocar ela no meio, então ela tem uma fase de adaptação ao meio, que é um meio que não, né? Tu precisa ainda liberar os açúcares, ela precisa se adaptar, então esse teu tempo de fermentação é mais longo. Então, talvez diminuindo, né? Essas variáveis, tu teria talvez um processo com um tempo menor, né? E talvez com um rendimento, enfim, não sei, talvez um pouco maior ou não, aí dependendo, né? E outra questão, eu sei que está estourando o tempo ali, eu só queria te perguntar, por que que tu não avaliou o pH no teu planejamento e o metabisulfito? Por que não no pH? Porque se tu for pensar no pH, ele tem muito mais importância, né? Em termos de ação enzimática e do próprio meio para o micro-organismo do que o metabisulfito, né? Até que ele não foi significativo no processo, né? Tu acha que esse teu meio ele seria contaminado ou teria competição com que outro tipo de micro-organismo? O pH a gente não avaliou, porque na verdade já tinha trabalhos que avaliavam o pH e não dava significativo na faixa ali. E também a enzima alfa-amilase que a gente está avaliando, ela é uma enzima que ela tem um diferencial de ter um pH mais próximo da enzima amiloglucosidase. O pH dela é 4,5. Então a gente consegue, porque normalmente uma alfa-amilase é acima, né? 6, 7 ali. 5,5, 6. Isso, mas isso. E aí essa enzima ela tem essa modificação para pH mais baixos. Então, tanto a levedura, que tem um range mais amplo ali, todas elas estavam dentro do pH, daí por isso que a gente não avaliou isso e foi para a questão do metabisulfito. Bom, o metabisulfito eu achei assim que talvez não fosse tão necessário, enfim, mas claro, talvez variáveis que poderiam atuar ali no processo tanto de atuação das enzimas, pensando nas enzimas e no micro-organismo em conjunto, né? E uma última dúvida só que eu fiquei aqui, quando tu fala no teu rendimento no ponto central, tu mostraste ali que tu teve um rendimento de 73% no ponto central, né? Então, o teu ponto central era 35 graus Celsius e 22 horas. Mas daí depois tu falou que tu teve um máximo rendimento de 82 em 32 horas, que também foi no ponto central. Eu não entendi. O ponto central não é para ser a mesma temperatura e a mesma condição? No ponto central, 35 graus e 22 horas, né? Essa é a condição do ponto central. A gente teve 73,5%. Tá. Daí e depois, o rendimento de 82%? Foi em outra condição experimental. 22... Tá, mas então não foi no ponto central. Não, se eu tá, coloquei então isso... tem que arrumar, porque tu falaste que foi no ponto central, né? Então, não é o ponto central, é talvez o ponto de máxima temperatura que tu colocaste aqui, né? Não, foi na mesma temperatura de 35 graus, mas com maior tempo de processo. Isso, maior tempo, 32 horas. Isso. Então, só cuida ali, porque não é no ponto central, né? Fica faltando ali. Tu pensa no ponto central, mas daí como assim, né? Mas assim, eu fiz esses questionamentos porque eu achei bem interessante, claro, né? A minha área, então eu achei bem legal, assim, o trabalho. Desejo boa sorte para ti, para os professores e parabéns ali pelo trabalho. Obrigada.
Então, obrigada, professora Marli e professora Daniele, por terem aceito o nosso convite de ser banca, né, desses trabalhos nessa sessão. Débora, parabéns pelo seu trabalho. E agora eu convido o doutorando Leonardo Mendley a compartilhar sua tela. Os membros da banca, gostaria já inicialmente de agradecer, né, o professor Pedro Fernandes e o doutor Jonathan por terem aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Leonardo, quando tu estiver pronto, eu já vou zerar o cronômetro aqui para ti. Tá bem. Bom dia, tudo bem? Tá aparecendo na tela? Vocês estão escutando bem? Sim. Tá bem, então podemos começar. Então, o meu trabalho tem como título Técnicas para Auditoria em Malhas de Controle, com foco em poços de petróleo. Os meus orientadores são o professor Jorge e o professor Marcelo Parenziano. Eu vou começar mostrando aqui como é um sistema de elevação de petróleo offshore. A gente tem aqui embaixo o reservatório. Esse reservatório é composto por 4 componentes, majoritariamente, que seriam areia, gás, óleo e água. Quem transporta essa mistura multifásica até o fundo do mar, até o manifold, é através do poço. Aqui no manifold, também chamado de árvore de Natal, a gente já está no fundo do mar, né? Tudo que ocorre aqui embaixo, a gente está abaixo do fundo do mar. A gente pode ter mais de um poço conectado nesse manifold. Do manifold, a gente vai para o flowline, que já é a tubulação. E quando ela começa a inclinar para chegar na plataforma, a gente tem o riser. Todo esse sistema, a gente pode monitorar ele, mas uma das principais medidas que a gente utiliza é a pressão de fundo de poço, que é a PDG, a nossa PDG. Ela é controlada através de uma válvula choke, e essencialmente o que a gente tem é que quanto menor a PDG, maior a nossa produção, ou seja, quanto mais a gente abre a válvula choke, mais a gente baixa a pressão do fundo do poço e, consequentemente, maior a nossa produção. Mas todo esse sistema multifásico ele envolve alguns escoamentos relativamente complexos. E um deles é o escoamento engolfados. E por que ele chama tanto a nossa atenção? Um dos motivos é porque ele tem uma distribuição não homogênea de gás e líquido. O que eu quero dizer com isso? É que em alguns momentos eu tenho alta produção de gás e baixa produção de líquido, e em outros momentos eu tenho alta produção de líquido e baixa produção de gás. Isso tudo gera perda significativa na produção. E como é que essa golfada se manifesta no nosso sistema? Bom, para quem viu ontem a mesa redonda, a apresentação do professor Jorge, já tem uma ideia. Aqui a gente tem uma ilustração de como funciona. A gente tem, à medida que a gente vai abrindo a choke, a PDG vai baixando, até que chegar a um ponto, que é chamado de bifurcação Hop, que vai entrar em ciclo limite, ou seja, eu vou ter os máximos e os mínimos de produção. Isso, como eu já falei, vai acarretar na perda significativa da produção. E como ele vai estar operando com esses picos de pressão, isso também pode gerar alguns problemas de segurança. Então, aqui eu tenho meus máximos e mínimos do ciclo limite. E aqui eu teria a PDG teórica no equilíbrio, que quando a gente fecha a malha de controle, a gente consegue obter ela. Mas mesmo assim, em determinados momentos, o ciclo limite se torna presente. Aqui eu trouxe os dados reais de poço de petróleo. Então, aqui a gente tem 2 set points que são estáveis. A gente vê que a pressão relativamente está sendo controlada, a ponto de eu poder baixar um pouco mais a PDG. O problema é que quando eu chego nesse estágio e eu baixo um pouco mais para aumentar minha pressão, eu chego num momento instável que o ciclo limite consegue ser formado. A gente pode notar aqui que a amplitude da oscilação vai aumentando, até um ponto que o operador decide fechar a válvula choke e, consequentemente, voltar ao set point. Um detalhe que tem que ser chamado a atenção aqui é que, quando eu chego nesse ciclo limite, não basta voltar para uma região que antes estava estável. Tem que fechar bastante a minha válvula. Notem que esse set point de pressão ele é mais alto que os outros dois que aparentemente estavam estáveis. A partir do momento que o ciclo limite está formado, eu não consigo voltar, eu tenho que fechar muito a minha válvula para poder recuperar o sistema. Então, tudo isso acaba sendo interessante desenvolver um método
e detecte esse ciclo limite o mais próximo, digamos assim, de forma mais cedo possível, para que eu não precise voltar tanto e, consequentemente, perder produção. E algumas perguntas ficam em aberto. O que está causando esse ciclo limite? Seria o ajuste do controlador, que chegou a um ponto que ele não está conseguindo mais buscar o set point? Ou seria um distúrbio externo? Quais seriam os distúrbios? Um distúrbio é o gas lift. A gente utiliza gas lift para auxiliar na extração e, consequentemente, se a vazão dele varia, ele acaba gerando um distúrbio. Então, ficam esses questionamentos, né? O que está causando isso? E a partir disso, eu vou apresentar alguns métodos aqui que se utilizam principalmente da detecção de oscilação, porque a oscilação, além de estar presente no ciclo limite, ela também é um indicativo de que a minha malha de controle está perdendo a controlabilidade. Um dos primeiros métodos que se apresentam na literatura é dos anos 90 e ele consiste em calcular a integral do erro absoluto a cada cruzamento do eixo. Seria basicamente isso. Aqui eu teria o meu erro do sinal do controlador e a cada momento que ele cruzasse o eixo, eu computaria a integral dessa área. A partir de um momento que, se ela cruzasse um limite, eu diria, sim, esse sinal é oscilatório. E se ela não cruzasse, esse sinal não seria oscilatório. Um problema desse método é que, se eu tiver ruído, ele já não funciona tão bem. Por outro lado, ele é simples de implementar. Daí, a partir desse questionamento do ruído, principalmente, desenvolveu-se métodos baseados na autocorrelação. E o que seria a autocorrelação? Nada mais é que a correlação de um sinal com ele próprio. Em outras palavras, seria quantas medições anteriores ao momento atual influenciam no momento atual. Basicamente, seria isso. Então, aqui a gente pega o mesmo sinal oscilatório do exemplo anterior, só que dessa vez com ruído. Se a gente olhar a autocorrelação dele, a gente vai tirar algumas conclusões interessantes. A primeira é que o ruído foi filtrado. A autocorrelação consegue filtrar esse ruído. A segunda conclusão é que a autocorrelação tem o mesmo período, a autocorrelação de um sinal oscilatório tem o mesmo período do sinal. Então, ela mantém a característica dele. E a outra é que a autocorrelação só varia de -1 a 1, onde 1 é totalmente autocorrelacionado e então eu acabo normalizando os dados ao passar pela autocorrelação. Aqui eu tenho alguns trabalhos que utilizam a autocorrelação. Nesse primeiro, ele calcula a razão de decaimento da autocorrelação para decidir se o sinal é oscilatório ou não. E este segundo, ele utiliza a autocorrelação para determinar múltiplas oscilações. O problema desses trabalhos, até o momento, é que eles utilizam somente o sinal de saída, ou seja, minha variável controlada, no caso do poço de petróleo, a PDG. Daí, como alternativa, tem este outro trabalho, que ele utiliza a autocorrelação e a densidade espectral para definir se o sinal é oscilatório ou não. O sinal sendo oscilatório, então ele utiliza dados da variável manipulada e da variável controlada para diagnosticar a causa da oscilação através da identificação de um modelo. A desvantagem desse trabalho é que ele passa um filtro, né, no sinal. Esses limites do filtro eles são pré-definidos, são fixos no caso. E a densidade espectral também, o limite da densidade espectral para definir se o sinal é oscilatório ou não. Com tudo isso, fica algumas questões em aberto. Muitos trabalhos utilizam somente o sinal de saída, como eu falei anteriormente, e poucos da literatura utilizam o sinal da variável controlada, da ação de controle, desculpa. E os que utilizam a ação de controle têm alguns limites que acabam esbarrando na hora de aplicar em dados reais. Se nós olharmos nesse caso que eu mostrei anteriormente, a gente percebe que o aumento do ciclo limite ele corresponde também no aumento da variabilidade da ação de controle. Então, se eu utilizar a ação de controle na auditoria e no diagnóstico, as minhas possibilidades de detectar isso aumentam consideravelmente. Fora que, quando eu analiso a ação de controle junto com a
com a variável controlada, eu aumento minhas possibilidades de auditoria e de diagnóstico. Então, como conclusões, assim, a detecção da oscilação é fundamental na produção de petróleo, porque a gente consegue ver que o aumento da oscilação está diretamente ligado com o ciclo limite, e quanto mais cedo eu detectar isso, melhor, e de forma que eu consiga quantificar também, porque existem algumas oscilações que são aceitáveis, por exemplo, oscilação devido a ruído, e outras oscilações que não. Eu tenho que dizer que sim, e aquilo eu tenho que voltar, não dá para continuar do jeito que está. Através da detecção da oscilação pode-se realizar diagnósticos. Um dos diagnósticos que podem ser utilizados é a causa, né, distúrbio externo. Também posso detectar se tem agarramento, principalmente se eu usar informações da ação de controle. E na literatura, poucos trabalhos realizam análise diagnóstica em tempo real da malha de controle. Tem alguns que utilizam um formato online, digamos assim, mas eles acabam esbarrando em limitações, ou sejam computacionais, sejam limitações práticas, enfim. Os próximos passos, então. Esse trabalho, a gente já tem alguns resultados, mas por questões burocráticas eu não estou podendo mostrar aqui. E a submissão dele está programada para ser até junho de 2022 agora. A qualificação, pretendo qualificar até o final desse ano, e a previsão de defesa é agosto de 2023. Mas vamos vendo como é que as coisas vão indo. Muito obrigado. Aqui tem meu e-mail de contato, se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, enfim, qualquer coisa, é só entrar em contato. Obrigado. Muito obrigada, Leonardo. Parabéns pela sua apresentação. Passo agora a palavra para a banca. Lembrando que cada membro da banca tem 4 minutos de arguição e a ordem de fala fica a critério de vocês dois, o professor Pedro e o Jonathan. Olá, Jonathan. Tô por ti. Alô? Bom, Leonardo, tá me ouvindo? Sim. Bom, então começo eu, tá? Quero te parabenizar pelo assunto aí, realmente, tecnologicamente é bem importante, né? Mas como tu bem viste na tua revisão bibliográfica, é um assunto que ele já é bem batido, digamos assim, né? Desde lá dos meados dos anos 90, talvez um pouquinho antes também. Então, assim, o teu resumo, basicamente, ele é só a revisão bibliográfica, né? Então, eu não tenho ideia do que tu fez, assim, eu não posso comentar nada, até pela questão que tu comentou de patente, coisa assim, né? O que eu acharia importante, assim, dentro do que tu consegue mencionar é quais as diferenças do que tu pretende fazer em relação ao que já existe, né? Porque dentro, assim, dessa miríade de métodos aí, algum deve funcionar, algum deve ter um aspecto favorável. Chegou a testar várias possibilidades, vários desses métodos, tu viu que eles não funcionam no caso? A gente testou todos, não digo todos, assim, mas o que a gente testou sempre esbarrava em alguma coisa, ou detectava tardiamente, ou tinha muito falso negativo, digamos assim. E o que a gente tem feito, assim, comentar brevemente, é um sistema de auditoria que ele permite detectar em tempo real esse aumento da oscilação, principalmente isso, né? Ele detecta a oscilação e ele vai vendo o quanto essa oscilação está aumentando ou está diminuindo, até que chega um limite que, opa, não dá mais, sabe? Tem que parar. E a gente já testou, principalmente em estudos de caso de petróleo, de golfadas, principalmente, né? Tanto dados reais quanto dados simulados, e tem funcionado bem. O que está faltando, assim, para dar um âmbito geral? Esse nosso sistema de auditoria identifica quem está oscilando, se é a ação de controle ou a variável controlada, ou se ambas estão oscilando. O que está faltando é quem começou primeiro, entende? A parte de diagnóstico. Por isso que a gente ainda não submeteu ainda. É baseado em autocorrelação, então, pelo que eu imagino, assim, do teu foco. É. E última questão aí, eu vejo que tu fez a distinção ali entre métodos offline e online, assim. Tu poderia especificar quais as diferenças, o que um método online tem que ter que um método offline não pode oferecer? O método online, ele é literalmente em tempo real, assim, a cada medição eu estou calculando ele. Ao menos é isso que é o nosso método que está fazendo. O nosso método é assim, a cada medição ele está calculando. Tu poderia pegar um método offline e calcular em janelas, né? Quer dizer, ele se tornaria online ou não?
Por que impediria? Poderia sim, pegar um método offline e fazer em janela móvel. Não nem impedir. A questão do método offline é o tempo computacional, né? Tem métodos offline que demandam muito tempo computacional. E se a minha medição for menor que o tempo computacional para calcular, daí já não bate, né? Não sei se... Bom, então tá. Sim. Agradeço aí pelas respostas, desejo sucesso no trabalho, né? E espero que evolua, assim, e que um dia eu possa ficar sabendo exatamente o que tinha por trás do método. Tá? Tudo de bom, então. para poder contar, professor. Tá bom. Até mais. Até mais. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia, Jonathan. Então, primeiro, só me desculpar, porque eu tive que iniciar aqui. Talvez eu faça uma pergunta que seja parecida com o que o professor já fez, que eu não consegui ouvir as perguntas e respostas aí. Uhum. Mas, pelo que eu entendi ali do final que eu peguei, tu não pode divulgar muito da questão do método, enfim. Então, eu não vou conseguir perguntar muito sobre isso. Mas o que eu quero saber mais pelo que eu entendi, é mais a detecção que tu está buscando da oscilação? A auditoria, né? Diagnóstico, detecção também. E o diagnóstico. Quem está causando a oscilação? Tu chegou a escutar o que eu estava falando do professor Pedro, de como mais ou menos o método funciona? Que eu conversei por cima, assim. Se puder resumir em 20 segundos, eu não peguei tranquilo, não, sem problemas. Assim, a ideia é ficar quantificando a oscilação em tempo real e detectar, tipo, abaixo de um limite essa oscilação é aceitável, acima tenho que parar. E esse método ele também consegue identificar se a ação de controle está oscilando, se a variável controlada está oscilando ou se ambas estão oscilando. Essencialmente é isso. O que falta é qual começou, qual levou à oscilação, entende? Quando só a ação de controle está oscilando, é tranquilo, é a ação de controle que está causando oscilação. Mas quando as duas estão oscilando, eu preciso saber qual das duas causou isso. Tá, e quanto tempo está demorando, quantos ciclos precisa para detectar essa oscilação? Já fez algum teste em relação a isso? Eu já acho que o mais teste importante no teu trabalho é isso, né? Em dados teóricos de golfadas e quanto em dados reais. E, digamos assim, o caráter preditivo está sendo bem satisfatório, assim, está detectando... Quando tem que detecta de uma forma bem anterior, assim, numa forma que seria possível segurar o sistema. Deixa eu pensar se tem mais uma questão, mas acho que o teu ponto é esse, conseguir detectar o antes possível, né? Então, tipo, 2, 3 ciclos no máximo, 2 períodos ali. Pelo que eu vi também foi em relação à autocorrelação, então é por onde eu seguiria também, eu tenho trabalho nisso aí. É um trabalho que parece, à primeira vista, assim, tranquilo, mas eu sei como é difícil. Porque tem um monte de detalhe nesses dados industriais, principalmente quando tu quer calcular muito rápido. Sim. Essa oscilação. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Mas, enfim, eu acho que eu vou saber mais depois de publicar esse trabalho, a patente, né, que é o caso. E eu acho que é isso mesmo. Não tenho mais questionamentos. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Então, pessoal, gostaria de agradecer, né, o Jonathan e o professor Pedro por terem aceitado compor essa banca. E essa foi a nossa última apresentação do simpósio desse ano. Estou ouvindo isso todo mundo fazendo. E agora eu vou passar a palavra para o professor Jorge e para a prof. Liliana, que vão dar encerramento ao nosso evento, tá? Bom, Jorge, queres começar? Eu só vou falar da confraternização. Pode fazer o fechamento aí, eu só depois dou um aviso. Eu já dou um aviso agora. Então, na confraternização, chopp não está faltando, nós temos já 60 litros, IPA e Pilsen, e vamos ter novidades que só vamos contar lá.
porque nós estamos submetendo uma patente também, né? Então esse é um ponto, a novidade, não perca as novidades. E quem for de bicicleta, eu garanto estacionamento. Certo? Olha só. Pode ir de bicicleta, que lugar para estacionar tem lá na garagem do prédio. É só me avisar. E dá para estacionar aqui na URGS, dá uns 12 minutos de caminhada. Tem estacionamento antes de chegar ao prédio, que é um estacionamento pago, caso você vá. Tem a possibilidade de estacionar ali no entorno da Praça da Matriz, que é uns 2 minutos de caminhada. Inclusive, o evento deve encerrar na Praça da Matriz, inclusive. Então, são coisas que nós vamos ver hoje à noite, ou hoje de tardezinha. Era isso que eu tinha para falar. Ali, bicicleta e 60 litros de chopp. Imagino como será a volta. A volta ou a estada na Praça da Matriz, né? Lembrem da caneca também, quem quiser. Não se esqueçam de levar uma caneca, é ambientalmente correto e é interessante que não mistura os copos e usa sua caneca. É importante ir de máscara, manter o distanciamento. O salão é grande, tem espaço então para ter um devido distanciamento. E outra coisa importante, também. Vai ter comida, vai ter bebida, vai ter sorteios não, vai ter uma novidade que não podemos abrir agora, porque é surpresa. E a ideia é essa, é se reencontrar aí de forma presencial, depois de 2 anos aí de afastamento. É uma oportunidade de conversar, conhecer as pessoas, descontrair um pouco. E essencialmente seria isso. Eu só gostaria de agradecer a comissão, que foi extremamente ativa, e aos patrocinadores, porque se não fossem os patrocinadores, não teria nada disso, só teria água. E era isso, né? Então, graças aos patrocinadores, nós temos 60 litros de chopp, vinho, espumante e assim por diante. Certo? Eu agora passo a palavra para os demais. E quem for de bicicleta, tem onde estacionar. Oi, pessoal. Olha só, já estava animada aqui com a confraternização, né? Estão me ouvindo? Tá. Então, assim, eu quero, nesse momento, né, depois da fala do Jorge, em meu nome, junto com o Oscar, agradecer enormemente toda a comissão organizadora do evento. Agradecer muito pela dedicação, por todas as reuniões, por todo o carinho e cuidado que tiveram. Eu espero que quem participou tenha visto, vocês não imaginam quantas reuniões, quantos cuidados para mandar os e-mails, para mandar as mensagens, para organizar a pauta, para organizar o site. Então, é uma dedicação voluntária, com certeza ganharam muito em experiência, né? Isso faz parte a gente falou tanto, né, no simpósio, mas trabalhar as nossas características, as outras características que nós temos, nos torna melhores como profissionais também. Isso se torna um diferencial. E essas pessoas entraram de um jeito e estão saindo de um outro também. Então, nesse momento, eu faço a minha reverência aos alunos que participaram dessa organização e que demonstraram tanto esforço e que certamente eles mudaram. A gente viu os alunos que entraram, assim como quando entra no pós, entra de um jeito e sai de outro, ao participar da comissão, com certeza eles se desenvolveram muito e nos deu a oportunidade de um convívio mais próximo. Isso para mim foi muito gratificante. Quero agradecer ao professor Jorge e à professora Caroline por todo o envolvimento, liderança e tudo mais, né, em todas as ações da comissão.
sem a atuação de vocês, eu e o Oscar não poderíamos estar aqui à frente desse evento, né? Como a nossa participação, a minha foi mera um acompanhamento, dar uma opinião e dar um apoio para vocês. Este evento, ele é muito importante para o PPGEC, ele tem total apoio da coordenação, é feito junto com a coordenação, nós queremos longa vida aos nossos eventos, e para isso a gente quer que os alunos cada vez participem mais e que a gente veja o reflexo desse evento nos trabalhos de vocês, tá? Então, assim, nós queremos pesquisa, nós queremos inovação, nós queremos interação com empresas e nós queremos crescer, tá? E queremos qualidade dos trabalhos e o crescimento de todos os alunos. Para não me alongar mais, agradeço também a todo o grupo de professores que fez parte das bancas, né, aos pós-docs que participaram das bancas, aos pós-docs que não participaram, mas que estão aqui conosco, tá? Enfim, alunos de mestrado, doutorado, a toda a comunidade PPGEC, aos nossos painelistas, a nossa palestrante, que ontem fizeram a gente ter uma tarde